fácil, eu diria, em Belo Horizonte, né? Principalmente no estádio do Mineirão, né? A casa do Cruzeiro, historicamente. O Cruzeiro, vou dar um dado para vocês aqui. O Cruzeiro fez 10 jogos no Mineirão nesse ano, porque alternou muito entre os estádios de Minas Gerais. Mas foram 10 jogos no Mineirão. Sabe quantas vitórias o Cruzeiro conseguiu na sua casa? Uma. Bahia, né? E parte desses jogos ainda foram pelo campeonato estadual. E nem assim, contra adversários mais fracos, o Cruzeiro foi capaz de fazer vitórias jogando como mandante no estádio do Mineirão. Hoje, mais uma vez, pegou o Internacional, não fez um mau jogo até. Não acho que fez um mau jogo, não tenha feito um mau jogo o Cruzeiro, mas foi derrotado de novo. São 10 jogos no Mineirão nessa temporada, 10 jogos só, mas apenas uma vitória. São 5 derrotas e 4 empates. É um aproveitamento baixíssimo para um gigante do nosso futebol. Baixíssimo, Diniz. Acho que foi um problema crônico do Cruzeiro nesse ano, já pré-anunciado, até porque no início teve um rompimento com o Mineirão. Depois o Mineirão também passou pelas suas questões com o gramado, que até hoje, né, o gramado não está dos melhores, mas já está melhor do que foi. Mas o Cruzeiro, nesse momento, acho que ele tem tido também uma dificuldade de ser efetivo, né, no ataque. Acho que o Zé Ricardo conseguiu reorganizar esse time, fazer um time um pouquinho mais consistente na defesa e um time que busca criar alternativas no ataque. Mas também tem a coisa do elenco desequilibrado. Você tem no Cruzeiro, por exemplo, vários atacantes que o melhor deles é ser ponta esquerda, é jogar pelo lado esquerdo. E você não consegue colocar todos eles para jogar, então você tem que adaptar. Então o Bruno Rodrigues, a melhor posição do Bruno Rodrigues é ponta esquerda, mas ele muitas vezes tem que jogar de centroavante, porque nenhum centroavante funcionou direito no Cruzeiro esse ano. E aí você tem outros jogadores que jogam lá na ponta esquerda e você bota na direita. O Wesley, que veio do Palmeiras, é um que rende mais na ponta esquerda, mas muitas vezes entra na direita por conta dos outros jogadores. Hoje nem entrou. Hoje nem entrou, também veio com todos esses jogadores de ataque, exceto o Bruno Rodrigues, eles tiveram uma oscilação muito grande na temporada. O Wesley não conseguiu engatar. O centroavante, agora o Papagaio está começando a ter algum espaço. O Matheus Pereira voltou de lesão, faz bons jogos, mas, pelo menos pelo que o Zé Ricardo diz, ele não se sente confortável, Zé Ricardo, de deixar o Matheus Pereira pelos 90 minutos. Então você vê ofensivamente o Cruzeiro com bastante dificuldade de ser efetivo, de criar chances claras. O jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, segundo tempo o Corinthians... O Cruzeiro. Com dificuldade entre Cruzeiro... Desculpa. Muito jogo. Muito jogo, exato. O Cruzeiro dominou o jogo com a bola, né, no segundo tempo, mas criava pouco. E aí fez o gol com um gol contra do Gemerson. E hoje foi o Bruno Rodrigues de pênalti. Olha essa bola do Vital. Exatamente, então eu acho que isso complica e às vezes dentro do jogo você cria oportunidades e não faz, e aí você deixa o ritmo cair e o adversário cresce. Eu acho que o Inter cresceu muito nesse sentido. E tem uma questão, né, Mansur, Renata, amigos do Troca, o jogador que foi contratado para resolver o problema sofreu uma lesão séria, ficou muito tempo fora, que é o Matheus Pereira, um jogador, né, de Premier League e de bons jogos na Premier League, boa campanha. Ele se machuca, volta, não conseguiu, né, como já explicou a Renata, não consegue jogar os 90 minutos. Hoje foi o 6º jogo desde a volta dele, em um jogo só ele completou os 90 minutos. Hoje ele saiu, a torcida até reclamou na hora da saída. Acabou xingando o Zé Ricardo de burro, né, quando ele o substitui pelo Matheus Vital. E é difícil a gente ter uma dimensão exata de como a gente não tem acesso aos números dele, como está a questão física, para saber o que está norteando essas decisões do Zé Ricardo de tirar. Agora, muito claramente, o Zé Ricardo, inclusive, tem feito uma certa ginástica ali, tática com o time, para não fazer o Matheus precisar voltar o tempo todo pelo lado direito. Ele faz o Machado cobrir, defender mais pelo lado direito, né, deixando o Jussa e o Lucas Silva mais como os dois volantes à frente da zaga e o Arthur Gomes pela esquerda, tentando equilibrar o time para liberar. E essa mobilidade que o Matheus Pereira acaba ganhando, ela no primeiro tempo serviu para o Cruzeiro criar algumas situações. O Cruzeiro não era um time pior do que o Inter, envolvido o tempo todo, não. Foi muito tentador, é muito tentador quando a gente olha esse retrospecto do Cruzeiro, apontar para um dado, e ele foi verdade durante boa parte da caminhada, que jogando em casa, jogando no Mineirão, ele precisa criar os espaços. E, por vezes, por uma questão de qualidade técnica, qualidade individual, capacidade de decisão dos seus homens de frente, por mais que o time chegasse bem, desde os tempos do Pepa, chegasse bem estruturado para atacar, você falhasse na hora de definir.
Mas hoje não era só a questão da criação. O Cruzeiro conseguiu criar algumas situações. Falhou. Hoje bateram 3 bolas na trave, né? E contra o São Duas Paulo... em bola parada, mas... Contra o São Paulo foi a mesma coisa. Foi. Contra o São Paulo Houve foi a quantidade de situações defesas claras. que o Rafael teve que fazer, bola na trave. Hoje teve situações... Aquele jogo teve situações até mais claras do que hoje, talvez. Agora, o Inter é um time... O Inter é um fato curioso, né? Enquanto o Inter tem a sua formação titular, ele é capaz de ter ótimos momentos no jogo. E hoje, de novo, o Kudê faz 3 mexidas seguidas no segundo tempo e no final do jogo o Inter não consegue reter a bola, resistir bem ao adversário. Ele termina o jogo contra as cordas, contra o Cruzeiro. Isso tem se repetido jogo após jogo do Inter, é muito curioso. Agora, a construção do primeiro gol do Inter é muito bonita. E o Inter, claramente, né, se a gente olhar a escalação do Inter hoje foi praticamente a escalação principal, time titular do Inter, né? Qual o Dalbert na lateral esquerda? Com poucas baixas, só a baixa da lateral esquerda, mas é um time muito mais decisivo, com jogadores muito mais decisivos do que hoje o Cruzeiro tem em seu elenco, né? E essa qualidade faz diferença nesses momentos em que você tem poucas oportunidades e você é capaz de convertê-las em gols, né? O Cruzeiro teve várias oportunidades e, às vezes, por falta dessa qualidade técnica mais apurada, como os jogadores do Inter têm hoje, o Cruzeiro sofre nesse aspecto. Cria e não consegue resolver os seus jogos. Se tem algo a dizer ao torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro já jogou pior. Ele teve um bom momento com o Pepe. Eu acho até que a saída dele, eu costumo dizer, foi um botão de pânico apertado ali com uma certa precipitação. Aí teve uma oscilação, aí a troca de trabalho, aí o time deu sinais bem preocupantes. Só que hoje você olha para o campo, você vê um time mais ordenado, sem bola e com mais capacidade de fazer essa bola chegar em boas condições perto do gol. A dificuldade está sendo definir. Vamos ouvir os dois treinadores, então. O Zé Ricardo e o Eduardo Cudê falaram sobre esse jogo e essa vitória do Internacional sobre o Cruzeiro. É realmente a volta da mesma equipe, porque a gente acreditava que poderia melhorar, mesmo com a formação que a gente teve no primeiro tempo. Acho que a gente fez um início de jogo muito bom. Primeira posse de bola do Inter completa, assim, se eu não me engano, tinham 7 minutos de jogo. A gente começou de uma forma bem intensa, tentando abrir o placar, porque a gente sabe que a gente tinha pelo menos 24 horas a menos do que o adversário na última rodada. A gente sabia que o calor estava muito alto, a estratégia foi de começar muito forte para tentar abrir o placar. Felizmente não conseguimos e no segundo tempo a gente acreditava que com a mesma formação poderia melhorar o nosso nível, né? Mas, falando de uma forma geral, a gente criou oportunidades, teve volume. Pode parecer um pouco até de desculpa, mas conseguimos colocar 3 bolas na trave, tivemos finalizações, tivemos cruzamentos, mas realmente falta um pouquinho mais de tranquilidade, né? A gente, contra uma equipe experiente, estar com os 2-0 contra, realmente mudou um pouquinho a nossa confiança ali, abalou um pouco, mas depois que retomamos o jogo, conseguimos melhorar com as trocas. Já entrando na sua última pergunta, com as trocas a gente conseguiu dar um pouquinho mais de volume no nosso jogo, um pouquinho mais de gasto para o nosso jogo. Acho que até conseguimos ali ter os movimentos mais claros até de chegar no ataque, mas tudo isso, quando não é revertido em gol, acaba ficando para trás, né? A gente precisa realmente nesse momento transformar os bons momentos que a gente tem no jogo em resultado. É um campo e um rival muito esquivo para Inter. Agora estava falando 40 anos que não ganhava aqui Inter. Bueno, dentro de las dificultades que podemos tener, algunas cosas venimos haciendo, ¿no? Mucho tiempo que no llegaba a semi, mucho tiempo sin ganar acá, mucho tiempo que no jugaba un Grenal de la manera que se jugó. Cuando salen mal, aceptamos y reconocemos errores. Y bueno, era un juego muy difícil, precisábamos ganar y ganamos. Era un juego difícil, que sabíamos que de dificultades, que iba a ser muy obrigado. Como falei, un time que es difícil, apuntar al próximo juego y ahora va a ser Fluminense, ¿no? Y bueno, lamentablemente no te puedo hablar otra cosa que
Mañana ya vamos a dar entreno. Mañana tengo una referencia de solo a 48 horas quién está certo, ¿no? Para poder jogar. Aí chega nesse final, ele falou assim, amanhã tem treino, nós vamos almoçar, à tarde uma descansada, depois vamos jantar e dormir à noite. Né? Parecia que ele não estava muito afim de falar ali, não. Por se ele vai ter que ver quem vai ter em condição de jogar, imagina o Fluminense também, né? Pois é, o Fluminense está em festa jogadores até agora. com todos os motivos do mundo para estarem celebrando. Nível etílico altíssimo, né? Jogadores ainda, né? Não fala em Fluminense que o torcedor do Internacional ainda... É verdade. E que coisa curiosa, né? O primeiro jogo pós-título do Fluminense... Fluminense Internacional. Seja Fluminense Internacional. E posso falar uma coisa, até puxando um pouquinho do que aconteceu nesse confronto muito traumático para o torcedor do Inter. E eu acho que segue acontecendo e é uma crítica que é feita constantemente ao Kudê. E ele falou também na coletiva sobre ele tirar o Alan Patrick, né? O Inter não tem um substituto para o Alan Patrick. E eu acho que essa é a primeira coisa que tem que ser trabalhada para o próximo ano. Embora seja difícil de achar, né? Não, claro, mas eu não estou nem falando em alguém da qualidade dele. Eu estou falando em alguém que faça uma função similar ao que ele faz. Toda vez que ele sai de campo, a parte ofensiva do Inter é quase como se acabasse. E eu acho, aí puxando o trauma do torcedor do Inter, que no jogo do Maracanã, quando ele tira o Alan Patrick e o Internacional tem um jogador a mais, é o momento que ele dá a corda pro Fluminense crescer no jogo, porque ele faz uma substituição para mim que deixou o time muito mais confortável, né? Tipo assim, vamos se defender aqui e segurar essa vantagem de um gol. E aí o Fluminense acaba numa bola parada fazendo o empate. E eu acho que hoje ele fala também sobre isso. Eu tirei jogadores que se sentem mais confortáveis com a bola para colocar um time mais combativo, ou seja, para defender o seu resultado. Eu entendo a estratégia, mas para mim, principalmente nesses jogos, e a gente falando de ousadia, né? E o quanto a gente fala de ousadia com o Fernando Diniz, eu acho que isso fez a diferença aí para o Inter não conseguir um resultado. É possível.